Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. O que acontece com a escola, com a instituição de ensino? Né? O que ela deveria ser? Não o que ela é, tá? Mas o que ela deveria ser. Ela, como eu trouxe aqui a minha imagem romântica do espaço, por isso que eu dou aula no espaço consagrado à liberdade, discussão. Então, eu defendo isso com os dentes. Com os dentes. E não adianta, porque também não peço desculpa a ninguém. Viu? Claro. É o espaço privilegiado da discussão. Mas assim, não é do debate. Porque eu sou professor e o aluno é aluno. Sim. É debate. Estou lá debatendo. Você é muito professor debater, né? Cadê você é o seu professor? Eu gosto do debate. Pressupõe que você está lá para ensinar, eu não gosto para do debate. ele eu faço refutar muita aula, ali. Né? Eu faço muita aula de debate, mas... Até como exercício de debate. Como legal, exatamente. Sim. Perfeito. Mas vamos voltar onde eu estava. Existe um problema para mim que é muito sério, cara. Isso é muito sério de verdade. Talvez eu seja um pouco mais velho que você. Quantos anos você tem? 44. Você é bem mais velho? Né? Não, desculpa. É uns 12 anos mais velho que eu aí. 13. Cara, na minha época de moleque, já começou a surgir isso. Muito mais do que na época dos meus pais. Eu acho que esse momento, essa transição vem na nossa faixa etária. Que é uma ideia de que a escola tinha que se abrir para a vida. O que eu quero dizer com isso? Isso é um conceito escolar, hein? Tá? Não estou inventando. É um conceito claro. De pedagogia, né? Ah, tá. Um conceito pedagógico. Não sei o que, Paulo Freire? Não é do Paulo Freire, não. Eu tenho um fundamento francês, se eu não me engano. Enfim, não quero ficar teorizando muito aqui, mas eu quero só esse ponto, essa premissa aqui. A escola é um lugar que tem que ser aberto para a vida. O espaço sagrado do ensino agora tem que ser o espaço da vida. E o que isso significa? Assim? A escola? O que aconteceu? Cara, a escola se tornou justamente o lugar onde entra tudo que a vida é. Tudo que a vida tem. Fala para mim. Vamos lá? Droga, porcariadas, violência, tudo que passa na experiência do mundo, tudo que se passa na experiência, sabe, está acontecendo no mundo, a discussão, a violência, blá, 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 ela entra para a escola. A escola perde o critério de sua formalidade, de um ambiente, veja, fechado, não no sentido de ser um lugar acorrentado, de um lugar burocrático, mas ele é um locus, né? Ele é o espaço, ele é o geograficamente, institucionalmente pensado para proteger a liberdade, a consciência do que se passa no mundo, do que se passa lá fora, do que se passa... E você acha isso certo? Cara, eu acho que a escola tem que ser isso. Proteger o aluno da vida real? Não é proteger o aluno da vida real. Não estou dizendo isso. É que pareceu. Não é falsificar a realidade. Calma lá. Eu estou dizendo que as coisas que se passam no mundo, aquilo, sei lá, violência, gritar no estádio de futebol, briga de time, torcida, cancelamento na internet. Mas você está falando, o espaço público das escolas não poderia estar suscetível à barbárie. Aí pronto, é isso que eu estou dizendo. Não, tudo bem. Então é isso que eu estou dizendo. Sim, mas eu acho que faz... O mundo é barbárie. O mundo é barbárie, com certeza. Sim. A modernidade trouxe a normatização da barbaridade. Porque desfaleceu toda a vida individual, do tecido social, enfim, mas esse é outro papo. O que acontece com a escola? A escola, na década de 90, eu vivi essa experiência. Cara, quem estudou na década de 70, meu sogro sempre fala, não, na escola eu entrava, a gente tinha um pleno respeito pela autoridade do professor. Tudo bem, tem um certo medo ali, mas, cara, é um lugar... Aqui, infelizmente, muitas vezes disciplinador, né, tal. Dá para a gente temperar isso. Mas a escola, ela protegia, cara, a discussão. Não estou para proteger o professor e o aluno. Ela protegia a discussão. Criava um espaço livre de discussão. Que é um espaço livre de discussão, cara. E hoje não é mais. E hoje não é mais. Com certeza. Por quê? Que você vai chegar aqui, um aluno vai chegar lá e falar, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, o professor falando aqui, ó. E te intimidando. Sim. Quem tá entrando, tá ameaçando, tá... Cara, o aluno faz isso em faculdade, cara. Mas isso também não tem a ver com a cultura do cancelamento? Claro, não, mas aí é onde a gente tava... Aí eu concordo contigo. Sim.
tem a ver com essa cultura de cancelamento, tem a ver com essa cultura de... Ele é ensinado que, você pode cancelar. Se alguém fizer alguma coisa fora da ideia que a gente ensinou aqui pra você, põe o celular na cara dele, joga pra internet, e aí a gente vai mobilizar a nossa militância ideológica pra destruir a vida do cara. Sim, mas isso não tem... Mas isso, assim... Então, e aí, é nisso que eu tô dizendo que a escola... A gente tá pensando na escola como dever, né? Como instituição, como ela deveria ser, né? Sim. Ela passa a ser aberta aos dramas que não deveriam entrar. Não porque se protege o aluno não pode ver o que se passa no mundo. Não, ele pode ver o que se passa no mundo. Ele tem que discutir o que é nazismo, se pode ter partido nazista ou não. E ele tem que viver isso. Ele tem que... E a escola nunca foi protegida dos dramas da vida, né? Sempre existiu bullying, sempre existiu... Eu não acho bullying plenamente negativo. Tem certos bullying que eu acho demais, entendeu? Quando a pessoa vira alvo de um grupo de jovens, de alunos, que usa do tempo deles para infernizar a vida dessa pessoa sempre, entendeu? Esse tipo de bullying eu acho muito negativo. Mas zoação... então a gente não precisa chamar de... Então, você pode chamar de bullying esse que você dá Só uma que negativa. hoje em dia o bullying é tudo. Então não pode ser tudo. Hoje o bullying, qualquer coisa que você fez que ofendeu a pessoa até intelectualmente já é considerado bullying. Por isso que eu acho que não precisa chamar de bullying. Eu também acho que não, mas é o que a galera tá chamando hoje em dia. Aí, eu não chamaria, tem uma zoação ali. Sim. A orelha do monarca. Isso. E eu acho que é importante que, esse tipo de coisa, eu acho que é importante que aconteça dentro das escolas. Não porque eu quero que as pessoas sofram. Porque sabe o que acontece? Mas porque eu quero que elas entendam como que é a vida real. Tem que ser monitorado, não, tudo bem, mas isso é uma outra questão que acontece nas relações, nos vínculos sociais. O que acontece é o seguinte, a gente tem que partir de uma premissa básica, que para mim é a mais importante de todas. O ser humano é violento, a criança é violenta, ponto. Mais até que um... Decaído, né? Sou cristão cruel. Aqui, cruel. Criança é cruel. Exatamente. Então, tá lá, tá dado, isso é um dado da natureza humana. Fato. A barbárie está na vida humana. Escola, família, certas instituições, igrejas, servem justamente para domesticar a barbárie, civilizar os bárbaros. Né? Esse é o termo verdadeiro. Civilizar os bárbaros. O processo civilizatório, né, o processo de criar civilização, gente polida, forte, virtuosa. Polida às vezes dá uma ideia de... De elite. Né? De elite. Exato. Mas não estou falando disso, mas de virtude. Né? Sim. Trabalhada, né? A virtude, né? A virtude no sentido mesmo cívica, né? Ter virtude, não é civilismo moral, não, né? Ter virtude, ter coragem, ter honra, caráter, justiça, exatamente. Cara, o ambiente escolar, não a sala de aula agora, mas o ambiente escolar, ele é um ambiente de socialização. Sim. E todo ambiente de socialização humana, ele é um ambiente para isso. Ele é um ambiente que ele se presta a esse destino, a essa finalidade. Porque os ambientes de socialização, eles são ambientes justamente em que você tem contato com a barbárie, mas que você também pode fazer correções à barbárie por viver diante do outro. Sim. Cara, o que faz, na verdade, os bárbaros civilizar se não um contato com o outro? Você percebe? Perceber que existem contatos culturais e as culturas vão se... E há uma resistência no sentido... A cultura tem uma parte disso, né? A cultura, ela molda no sentido de ser coercitiva aqui, né? Gente, estou falando coercitiva, não é autoritarismo. Ela corrige, ela é um embate de ideias. Ela tenta se impor com uma ideia e não só, mainstream, né? Mas não só no sentido... Embate mesmo também, tá? Embate no sentido... De discussão. Né? Então, pensa assim... Sei lá, cara, você é moleque na escola e você tá no bullying. Aí tem uns moleques lá te enchendo o saco. O monarca, não sei o que, pá. Tem essa sobrancelha, tem essa voz, é calvo, fica zoando. Cara, imagina se você tivesse que viver recolhido na sua quarto com medo disso. Seria um inferno, né? Pior, né? Você se atrofiaria. E você não saberia lidar no mundo real quando você tivesse que sair do seu quarto. Você não sabe lidar, você não cresce, você não tem oposição, você não diz não. Sim. Você não olha na interface. Você não aprende a dizer não, né? Você não aprende a dizer não. Você fala, cara, eu não gostei disso. Sim. Só que para você dizer não, né? Você assistiu aquele filme Planeta dos Macacos, A Origem? Sim. É sensacional, né? Que o cara fica praticando bullying lá nos macacos. E aí depois o Caesar... Não, velho. Não, cara, aqui não. Sim. Então, esse reconhecimento de dizer não, ele só acontece em contato.
Você não tem... Como dizer não a si mesmo, né? Até tem, né? Mas é um outro tipo de um não. outro tipo. Senão você vira a síndrome do pequeno imperador que nunca recebe não, né? Sim. Quer moldar o mundo à sua imagem e semelhança. E o ambiente escolar, controlado, monitorado, né? Por isso tem pedagogo, professor. Ele vê isso, ele tem que entender o limite disso. Ele tem que entender o que é consistente do que não é, né? Isso é uma brincadeira. Pô, brincar lá com meu filho, não sei o quê, pá, não sei o quê. Sim. Davi, pô, vamos lá, fala não, né? Não tô dizendo pra você ser machão, sai na porrada, sai na porrada, tô dizendo isso, né? Às vezes tem que ser na porrada, né? Mas tem que saber dizer não. Sim. Não quero essa brincadeira comigo. Sim. Vamos fazer de novo? Não. Estão insistindo? Aí você procura... Pai, estão insistindo. Não, você não procura o pai, você mete porrada nele. Filhão, aí seu pai diz isso, não vai lá e mete porrada. Não. Eu falaria isso pro meu filho. Cara, eu diria... Assim, pelo menos o grau de... Eu entendo o que você quer dizer, mas eu diria assim, filho, consiga enfrentar. Eu acho que... Só que às vezes o único jeito de enfrentar é ir pra... se precisar, se for atração esse... física. Então, por isso precisa ser feito isso. Assim, tem que ser monitorado. Sabe? Porque o que acontece com bullying, né? O cara que vai sofrendo sistematicamente o bullying, ninguém percebe, ninguém fala nada. Percebe, mas não vai falar nada. Então, pode perceber, mas também não fala nada, ou negligencia. O que vai acontecendo? Aquele rapaz, aquela pessoa vai guardando aquilo para si. E pode se matar. Ou se matar, ou matar os outros. Né? É verdade. E acontece muito. A criança que vai lá na escola, pega uma arma do pai e mata. Então, porque ele não consegue enfrentar justamente essa relação intersocial. Né? Ele não consegue visualizar que o coleguinha dele está praticando algo. Cara, que ele precisaria, numa primeira instância, ter coragem de se impor. Mas também reconhecer que essa imposição também não pode ser irracional. Tem que ter um certo limite. Como ele não tem esse limite, porque ele é uma criança, esse limite precisa ser justamente civilizado, ensinado. Por isso que eu digo aqui monitorado. Agora, por isso que eu tenho muita dificuldade de dizer para o meu filho, vai lá e senta a porrada, simplesmente. Eu faria isso com uma certa parcimônia. Eu falo, em frente. Se continuar, me fale. Percebe? Em frente. Se continuar, me fale. Acho que é porque os moleques têm que aprender a brigar com o moleque. Convivo. Aliás, eu tenho aprender a brigar velho é muito claro, não, eu não tô brigar velho, tá eu não tô dizendo que para moleque não fazer isso. Entendi. Eu tô dizendo, a gente tem que sempre também conseguir dosar. Cara, sair nos tapas com os amigos, cara. Pô, isso é uma coisa mais... É natural. Faz parte do desenvolvimento, como eu te falei, do encontro, né? Dos conflitos. Sim, senão você nunca vai se defender. Aliás, eu tenho um texto nesse meu livro, né? Aliás, cara... Vamos falar, sim, claro. Eu tenho um texto nesse livro que chama Civilização do Futebol de Rua. Cara, eu narro justamente como a gente escolhia time quando era moleque. Uhum. Cara, era civilizatório aquilo. Escolher o time, brigar no futebol, era um negócio civilizatório. Sim. E vai muito no sentido que a gente está mencionando aqui, da formação de uma... Só que o futebol de rua não tinha instituição, né? Ele, na verdade, assim, ele não tem Não tem monitoramento. Não tem monitoramento. E, assim, ele surge numa... Eu sofri pra caramba, cara. Tomava muita porrada, velho. É porque eu sempre fui meio magrinho, assim, meio fracote. Mas era palmeirense, folgado, né? Porque o Palmeiras tinha o Evair, sabe? Então, cara, eu ia pra cima também da molecada. Apanhava, mas também ia pra não cima. Apanhava assim. quieto, né? Não apanhava quieto, isso. Sim. Só que minha mãe, então... Você falou de uma coisa, tá lembrando minha mãe aqui. Minha mãe não falava pra eu bater. Mas ela falava, se vira, velho. Ah, sim. Se vira, velho. Sim. Se vira. É isso que ela tem que falar mesmo. Ela não tem que pegar na tua mão e falar, tá bom, vamos lá. Vamos lá conversar com seus amiguinhos. Isso é a coisa mais humilhante que tem pra uma pessoa. Pro moleque, né? Sim. Aí é capaz de virar mesmo, revoltado. Sim, e vai ser visto como um fracote do caralho. Sim, cara. E aí no texto Civilização do Futebol de Rua eu comento isso, né? Como que a gente chamava, apelido, né, cara? Neguinho, bolacha. Que é justamente um lugar mais incrível de você... Criar uma casca. Criar uma casca porque você sabe que existe uma autocorreção de violência ali, né? Em que sentido?
dos moleques mesmo, né? Tem um senso de justiça, eu brinco muito Ah, nisso, sim, né? sim, claro. Parece um senso de violência ao mesmo tempo de justiça, sim. né, cara? A balança da justiça ali funciona. Todo mundo vê se alguém tá apanhando demais, as pessoas Vão começam a lá separar. né, cara? Eu encontrei muita oportunidade de pensar, relembrando, né, na situação cara, uma instituição civilizatória montar time com a molecada na rua, né? Sabe? Sim, sim. Não é um papel único exclusivamente da escola. É um papel, como você disse, de todo o ambiente de socialização. E você vê que hoje, cara, eu não deixo... Engraçado, né? Porque isso é um problema que eu tenho um pouco de medo, assim, nesse sentido. De, cara, não deixar meus filhos mais sair na rua para montar time de futebol, assim, sabe? Que hoje em dia tá muito violento. Você acha que pode ser... Não é... Que alguém quebrar um osso dele? Alguma coisa assim? Não violento pelos moleques. Violento por violência externa. O país é violento. Ele né? pode ser assaltado, ou alguém vai sequestrar ele. Esse tipo de violência. Não você é tem uma receio, preocupação né? tipo, não é uma preocupação que você não deveria ter. Você deveria ter essa preocupação. A gente tá num país... Tipo, o Brasil não é mais o que era antes na época do seu pai, né? Não. A maldade, Na minha época de moleque, né? Sim, hoje você tem o PCC, porra. Hoje você tem um narco-estado paralelo gigantesco dominando grandes parcelas das cidades brasileiras. E não é a mesma situação que você tinha 30 anos, 40 anos atrás. Sim. E a violência pública geral, né? A polícia tem uma dificuldade de lidar com isso, também tem um traço, muitas vezes, violento também, não tem a habilidade, vive sob pressão também, ganha mal, né? Tem um salário terrível, também se explode. Assim, né? Tem um caráter da instituição se tornar para o policial um ambiente também de muita pressão. Sim, sim. Então você não consegue ter segurança, né? No sentido realmente genuíno do termo. Né? Sim, você viu? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.